Boa noite a todos. Boa noite. Muito bem, uma alegria, né, estarmos novamente juntos em torno da obra O Consolador. Hoje, 3 de setembro de 2018. Vamos fazer a nossa prece de abertura? Divino amigo Jesus, amor de nossa vida. Mais uma vez, reunidos em Teu nome, em torno da obra espírita, para estudar o livro Consolador. O nosso intuito, divino amigo, além do aprendizado e do esclarecimento, é também em busca de nos moralizarmos, de tornarmos-nos pessoas melhores, assumindo a nossa responsabilidade interior das nossas atitudes, aprendendo a ter um pouco mais de discernimento e de uma autoavaliação e aprender a exigir muito mais de si do que do outro. Muito obrigada por essa oportunidade, que nós possamos permanecer contigo e rogamos a presença dos amigos espirituais para conduzir o nosso trabalho, nos intuindo sempre. Nossa irmã Mita irá ler, comentar, nos ajudando nesse trabalho. Pergunta 106. A eutanásia é um bem nos casos de moléstia incurável? O homem não tem o direito de praticar a eutanásia em caso algum, ainda que a mesma seja a demonstração aparente de medida benfazeja. Então, o que seria a eutanásia? Explica pra gente, Mita. Eutanásia é quando você abrevia a vida de um paciente, de uma pessoa que tem uma moléstia que é incurável, ou seja, a ciência até o momento não tem cura para isso. E geralmente se preconiza ou se pratica a eutanásia em pacientes graves, acamados, comatosos, né, que estão em coma há muito tempo. Aí a pessoa dá uma injeção amiga, né? Por exemplo, já tem países na Suíça, você pode escolher o suicídio assistido. Você contrata essa clínica e aí você não quer mais viver, seja por algum motivo, né? E você vai lá, eles lhe dão uma injeção e aí isso é um suicídio assistido. Você não quer mais viver. Geralmente é paciente com lesões ou tem doenças degenerativas que elas são dolorosas, né? Então as pessoas vão para lá e ele está dizendo que nem que seja um aparente bem, não temos o direito de praticar a eutanásia. Então, no caso da eutanásia, não há uma participação do paciente. Se há uma participação do paciente, por exemplo, você citou o caso da Suíça, é suicídio. É um suicídio. A pessoa não quer mais continuar vivendo. É um suicídio. No caso da eutanásia, o paciente ele não participa. Quem que vai fazer a escolha? A família ou o médico. Então, teve um caso famoso na Inglaterra que chamava o Dr. Morte. E aí ele achava que ele estava fazendo um bem para os pacientes. O paciente estava lá em coma há muito tempo, né? E aí começaram a desconfiar que no plantão dele morria um monte. No dia que era plantão dele, aqueles mais velhinhos, aquelas coisas, é ele que fazia. É fácil tirar a vida de alguém que está em coma. Você ficar abandonado é diferente de uma pessoa chegar lá e dizer assim, olha, esse aqui eu estou achando que ele está sofrendo. Ele já está em coma há um mês, eu vou aplicar uma injeção de cloreto de potássio na veia dele para abreviar o sofrimento. Ou vou dar uma injeção letal de morfina bem alta que ele vai paralisar e ele vai morrer sem dúvida. Isso é eutanásia, é abreviar a vida da pessoa. A intenção de quem está fazendo, porque sempre é avaliada, nós temos 3 médicos aqui que fizeram a eutanásia. Uns fizeram por conta própria, né, achando que estaria ajudando o paciente.
Outro, na verdade, já estava sem paciência com aquele paciente, sabe, algo muito trabalhoso, querer se livrar daquela coisa. E o outro teve todo um apoio da família. E, na verdade, ele até não queria, mas a pressão da família foi tamanha que ele acabou realizando. Então, são 3 profissionais, porque é o profissional que vai realizar. Se for um parente, alguma coisa que vai lá, que faz direto, isso é assassinato. Então, se é um profissional que vai realizar, foram 3 que realizaram. Todos 3 fizeram uma atitude equivocada, sim. A atitude está errada? Está. Mas cada um vai responder em um nível particular, em um grau particular. Por quê? Porque sempre vai ser avaliada a intenção. Com certeza, aquele que estava querendo se livrar da coisa, a responsabilidade será muito maior. O que fez, quase pressionado pela família e convencido pela família, ele também vai responder, mas não só, a família vai responder junto. Que a família anuiu com o crime. Então, sempre vai ser avaliado em tudo que nós fizermos, intenção. Então, ele diz, o homem ele não tem o direito de praticar a eutanásia em caso algum. Ainda que a eutanásia, seja a demonstração aparente de medida benfazeja, de uma medida do bem. Aparentemente. Mesmo que aparentemente. Aí ele explica. A agonia prolongada tem por finalidade preciosa para a alma e a moléstia incurável pode ser um bem, como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito em marcha para a sublime aquisição de seus patrimônios da vida imortal. Vamos parar aí até para comentar isso aí que é interessante. Por exemplo, a agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma, que é esse movimento que nós... Quando eu estou preocupada com aquela situação física, eu estou vendo só corpo. Eu não paro para pensar na alma. Não é um acaso que aquela criatura está naquela situação. Esse, como ele usa aqui o termo, pode ser um bem, como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito. Ele está ali naquele momento reabilitando a alma. Tem um porquê, não é um acaso que está ali. A mesma forma, podemos pensar que não deixa de ser um assassinato, uma eutanásia, vamos dizer assim, mas de repente você está grávida. Aí você descobre que o feto não tem um corpo totalmente formado, tá? Sem um braço, sem uma perna, vai ter um problema cardíaco, a máquina cerebral não se formou, não vai se formar completamente, vai ser uma criança que vai viver algumas horas, talvez um mês. E aí? Para ou não para? Então, para uma pessoa comum da ciência, ela vai apenas avaliar o corpo físico. Mas para um espírita, que diz assim, olha, no momento da concepção já existe uma alma. Se essa alma passou todas essas impressões para esse corpo, ao ponto de fazer um corpo deformado, ou não totalmente formado, vamos usar esse termo, essa alma tem feridas. Se eu parar nesse momento, essa gravidez, como é que essa alma vai fazer esse movimento aqui? Uma única válvula de escoamento das imperfeições, porque ali tem um espírito. E ele necessita passar por isso. Se eu for parar, como é que ele vai reparar? Então, a minha concepção ali como espírita, eu vou levar a gravidez até aonde Deus quiser. Vai viver só 30 minutos, sua filha? Não, mas existe uma alma, isso tem um porquê. Esse encontro dela com o corpo, como ele diz aqui, é essa válvula de escoamento das imperfeições. E o nosso entendimento, ele só vai até certo limite, né? Por exemplo, e a gente tem que se submeter à vontade de Deus, que é maior. É maior. O meu pai passou muitos anos doente. E tinha dias que a gente chegava lá, eu olhava para ele e perguntava, mas para quê? Né? Aparentemente, na minha visão, não tinha mais porquê nem para quê. E aí é nessa parte, que, com o entendimento que a gente tem, que assim, é um entendimento que tu não alcanças, que eu não alcanço.
E o que a gente tem que trabalhar é bem isso, porque a gente vai cansando, e assim, é o cansaço. Graças a Deus, e aí eu vejo disso, que Deus não desampara, que a gente tinha como revezar. Mas tinha hora que a gente via assim, pra quê? Só mesmo acreditando em Deus para dizer assim, tem uma razão, tem esse escoamento, tem essa coisa. E nesse caso, por exemplo, ele perdeu a consciência. Ele encarnado, acordado, ele não tinha consciência. Então observa o que isso, essa válvula de escoamento era para ele e para todos que estavam em torno. Porque esse movimento, nós temos que aprender isso. Não é apologia e muito menos masoquismo. Mas nós aprendemos muito na dor. A dor nos faz crescer muito. Se a vida nos trouxer só rosas, flores e vinhos, nós vamos ser seres humanos extremamente fragilizados para a dor. Por exemplo, agora nós estamos vivendo uma fase que o jovem de hoje é uma juventude que não sabe sentir dor. Por quê? Porque nós temos pais imaturos que querem proteger demais os filhos. Protege tanto, tanto, tanto que quando o menino, uma vez adulto, recebe o não que a vida dá, se mata. Você vê que ele perdeu a consciência, mas ele estava espiando, era um processo expiatório. Ele não tinha consciência, não existia dor moral, uma vez acordado, porque ele perdeu a consciência. Mas existia aí um envolvimento familiar, ou provação ou expiação. Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. E trazer um movimento de maturidade, porque aí você vai perceber quem fica, quem reclama, quem está disposto, quem faz por amor, até onde é paciência. E lembrando que você também é pai ou mãe. Só para você ter uma ideia do que é sacrifício. O Kardec foi advertido que ele tinha que parar para repousar. Ele não fez. Ele continuou, mas o propósito dele não era morrer, o propósito dele era dar continuidade ao trabalho. Ele devia desencarnar, sacrifício. Por isso é que a gente não deve interferir no livre-arbítrio das pessoas. De repente eu chego com a mãe e digo assim, mãe, na condição de médico, ou seja lá o que for, olha, assim, talvez se essa criança continue, você pode vir a óbito. Essa é a prova dela, talvez. Abrir mão da própria vida, entendeu? Em prol. Mas cada um é cada um. A gente não pode, eu não posso chegar com a Mita e dizer assim, Mita, vai para o sacrifício, não. Eu tenho que exigir de mim. Por exemplo, ela como mãe, se ela sentisse, a lei está gravada na consciência. Se ela sentisse aquele ímpeto, não tinha quem fizesse ela tirar. Ainda mais se houvesse um comprometimento muito grande. Então, quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Todo aquele que quiser salvar a própria vida, perderá, entendeste? Então, cada caso é um caso. A própria mãe, o Divaldo conta isso. Foi o filho, como é que é? Atemporão, é isso que diz? Temporão. Temporão, né? Ela já estava com bastante idade e o médico disse, a senhora vai morrer. A senhora não tem condições. Ela disse, eu matar meu filho de jeito nenhum. Nem morreu, tá aí Divaldo dando palestra. Se tivesse abortado Divaldo, a gente não ia ter Divaldo. Por exemplo, quando a gente lê Alcione, o livro Renúncia, que nós fizemos o estudo, a gente percebe naquela alma a necessidade que ela carrega de cuidar de alguém. Então ela cuidou da mãe, a mãe estava desencarnando, ela já se apegou na Suzana. Suzana já desencarnou, ela já se sentiu órfã. Eu preciso cuidar de alguém. E aí o que ela foi cuidar da humanidade. Aí ela se tornou freira e se envolveu em todo o trabalho da instituição. Então, porque quando nós estamos cuidando de alguém, além de nós amadurecermos muito, nós nos fortalecemos. Eu me recordo uma vez, eu cheguei em casa e era um ritual, né? Eu chegava às 10h30, o primeiro quarto era o do papai, eu passava no quarto dele, aí trocava a fralda, verificava a glicose, dava o lanchezinho que ele sempre pedia, verificava como é que estava a glicose, se estava baixa, se estava alta, trocava a fralda, colocava o PEN, né, o PEN, aí deitava ele, contava o dia que ele queria ouvir, papai ficou lúcido, terminava tudo aquilo, carregava,
E aí até eu entrar no meu quarto era quase meia-noite. Isso era todos os dias. E eu me recordo uma noite, eu saindo do quarto dele, eu vi nitidamente assim, ela já tem problema demais, vamos embora. Então eram espíritos que iam lá para atazanar. Mas quando me acompanharam, viram eu entrando no quarto, viu todo aquele trabalho com o homem que era quase 1,90 m, aí eles olham assim, se sensibilizam. Como é que eu vou fazer o mal para alguém que está fazendo bem? Olha o sacrifício. Então nós não sabemos que nesse movimento de estar nos sacrificando em prol de alguém, a gente acaba se protegendo. Olha o bem que é fazer o bem. A gente amadurece muito. Por exemplo, agora, eu estou com outro bebê em casa, que é minha mãe. Ela me chama de mãe agora, né? E é minha filha. Eu parei tudo para cuidar dela. É minha filha, eu tenho que dar o remédio, tenho que ver o almoço, tenho que ver o lanchinho dela. Ela é uma filha mal criada. Aí eu digo, mãe, tem que tomar o das 11. Deixa que eu sei. Aí eu deixo quieto. Aí ela vai pro quarto, daqui a pouco ela está no banho. Você tomou o remédio das 11? Aí ela disse assim, vou já tomar. Ela já esqueceu. Aí eu disse assim, diga, eu esqueci. Aí ela disse, eu esqueci. Eu digo, isso, mas a gente tem que assumir. Tá vendo? Por isso que eu tô aqui. Aí fui lá, catei o remedinho dela, levei dentro do banheiro, abre a boca, toma água. Quantas vezes nós abandonamos pai, abandonamos mãe? E nesses momentos, às vezes diz assim, fulano, quem vai vir? Beltrano, quem vai vir? Porque às vezes tem que sair alguém, tem que ficar lá com ela. Aí fica, eu não posso. Eu digo, puxa, falta tão pouco tempo. Aí daqui a pouco você fica com aquele vazio, que a mãe foi embora, não deu tempo de dar tchau. E quando está encarnado, a gente não valoriza. Então vamos valorizar as pessoas, vamos valorizar, principalmente pai e mãe. Imagina, você passa 7 dias, você vai uma vez por semana ver o pai e a mãe? Gente, ela carregou no ventre, ela via 24 horas, você saiu de dentro, dá saudade. Como é que você vai uma vez ver a mãe? Não dá conta isso. Então, quem está perdendo realmente essa afetividade é o filho, é a filha. Cuidar de doente, principalmente um ente querido nosso, é um dever, e nos amadurece, limpar cocô, limpar xixi, dar comida na boca. Isso põe a gente o pé no chão. Aí outra irmã diz, me dá vontade de vomitar. Aqui dá vontade de vomitar nada. A gente vai fazendo, e isso vai exercitando em nós humildade. E é um escoador para quem está lá. E é um escoador para quem está cuidando também. Então só tem benefício, não tem malefício. Profissional, não necessariamente ele está imbuído do sentimento do amor, mas da necessidade e do pagamento. Mas o familiar, ele deveria estar com o sentimento do amor. Além do mais, os desígnios divinos são insondáveis e a ciência precária dos homens não pode decidir nos problemas transcendentes das necessidades do espírito. Olha aí, além do mais, os desígnios divinos são insondáveis. Como é que você vai saber? Vamos confiar. E a ciência precária dos homens não pode decidir nos problemas transcendentes das necessidades do espírito. Ele pode avaliar o corpo, mas e o espírito? Qual é a necessidade desse espírito? Tem casos de pessoas que a família concorda, vai fazer a eutanásia, desliga o aparelho e a pessoa volta a respirar naturalmente. Nós vamos acompanhar no livro Obreiros da Vida Eterna, tem um caso de eutanásia. É muito doloroso. Por quê? Faltava pouco tempo para o espírito se desligar. E como faltava pouco tempo para o espírito se desligar, e era um indigente na concepção da terra, porque não tinha familiar, não tinha dinheiro, então estava ali dando trabalho numa instituição religiosa, tá? Era a freira que atendia, a freira era enfermeira também. Então esse senhor, ele estava podre em vida. Era um câncer no intestino, então o mau cheiro era algo desesperador. Então, como a desencarnação dele, e André Luiz acompanhando todo o processo de desencarnação, porque ele foi um homem boníssimo. Era um homem boníssimo. Foi abandonado pela família, mas foi um homem boníssimo. E era alguém querido do nosso lar.
Então vamos ajudar a desencarnação do fulano. Então faltava pouquinho. Aí a enfermeira, quando a enfermeira entrou, que era religiosa, colocou a mão assim, que ela não aguentou, pegou um paninho com algum produto, ela não aguentou aquele mau cheiro. E aí ele, como estava na desencarnação próxima, ele começou a ver os espíritos dentro da enfermaria. Então ele começou a se assustar porque ele viu um espírito sugando o sangue da enfermidade do outro, que são os vampiros. Aí ele começou a descrever: meu Deus, eu estou vendo isso, meu Deus, o que disseram? Está delirando, está louco. E ele começou a falar alto, o pessoal da enfermaria começou a se assustar. E aí o médico chegou e disse: olha, vamos acelerar o processo. Quando o guia espiritual, o mentor espiritual e André Luiz perceberam aquilo ali, disse: agora vamos ter que acelerar a desencarnação antes de aplicar o medicamento. E eles tentaram, mas o médico foi mais rápido, não deu tempo. Então, quando ele aplicou a bendita injeção, o espírito ainda estava ligado ao corpo. Ainda não tinha acabado todos, porque estava ligado, apesar de ter sido uma desencarnação assistida, porque não são todas que são assistidas, a dele seria assistida. Então os amigos espirituais estavam ajudando, mesmo no processo não houve tempo, ele veio para a injeção, ou seja, o que aconteceu com o corpo aconteceu com o perispírito, e o espírito entrou no estado de torpor sem necessidade, por conta da injeção. Torpor. É como se tivesse morrido mais uma vez. E aí ele perdeu a lucidez, a consciência total. Ficou várias horas nesse processo. Ou seja, algo que seria natural, queriam tirar ele do corpo, iriam explicar, levar ele lúcido, não puderam fazer isso. Por conta da eutanásia e da frieza do profissional. Então, olha aí. Então, você acha que é só isso? Não, não foi. Aquela injeção atuou também no perispírito dele. E ele ficou no estado de torpor, de quase que morte, sem perder a consciência total. 107. Um hospital espírita tem utilidade para a família espírita? A fundação de um hospital em cujos processos de tratamento estejam vivos os princípios do espiritismo evangélico constitui realização generosa na melhor exaltação dos ensinos consoladores dos mensageiros celestiais. As edificações dessa natureza, todavia, exigem o máximo de renúncia por parte dos que as patrocinem, porquanto, dentro delas, o médico do mundo é compelido a esquecer os títulos acadêmicos para ser um dos mais legítimos missionários daquele médico, Jesus, médico das almas, que curou os cegos e os rancenianos, os tristes e os endemoninhados, exemplificando o amor e a humildade na entrosagem de todos os serviços pelo bem dos semelhantes. Um hospital espírita deve ser um lar de Jesus. Seu aparelhamento é uma maquinaria divina, exigindo idêntica superioridade nos operários chamados a movimentar-lhe as peças, de modo a que se não deturpe a grandeza profunda dos fins. Isso aqui, falando em hospital espírita, a gente pode levar a toda e qualquer instituição que nós colocamos o título espírita. A fundação de um hospital em cujos processos de tratamento estejam vivos os princípios do espiritismo evangélico constitui realização generosa na melhor exaltação dos ensinos consoladores dos mensageiros celestiais. Olha aí. Exaltação dos ensinos consoladores dos mensageiros celestiais. As edificações dessa natureza, todavia, exigem o máximo de renúncia por parte dos que patrocinem, porque não vai ter absolutamente nada em troca. Dentro delas, o médico do mundo ele é compelido a esquecer os títulos acadêmicos. Então, ali ele não é o doutor.
Serve também, nós vamos observando dentro da instituição espírita, somos todos servidores do Cristo. Ninguém tem DR. Um hospital espírita deve ser um lar de Jesus. Nós conhecemos, o único hospital espírita que nós conhecemos foi em Minas Gerais, lá em Araxá, do nosso irmão Tadeu. Ele não é médico, Tadeu. Ele tinha um terreno e a casinha dele de madeira, batida no barro. E ele andando na rua, espírita, pegou um idoso abandonado, catou o idoso e levou para casa dele. Começou a cuidar. Tem gente que traz cachorro, né? Ele trazia gente. Pegou um outro idoso também abandonado, catou para dentro da casa dele. Quando ele abriu os olhos, ele estava com 6. Eu conversei com ele e dizia que lavava muito lençóis. E naquela época que não tinha máquina de lavar. Aí as pessoas foram se sensibilizando com o trabalho dele, os vizinhos em torno, começaram a ajudar ele com alimentos, toalha, lençol, com fralda. Alguns irmãos espíritas iam para lá para também ajudar. Hoje, aquilo depois virou um asilo, as pessoas foram doando terreno em torno, foram fazendo atividades, começaram a construir. Hoje, é Casa do Caminho, o nome do hospital. Se você for hoje lá em Araxá, tá a casa dele no centro, ainda de madeira, bem arrumadinha, batida no barro. Ele dorme lá dentro. E é um doce de ser humano, Tadeu, um doce. Ele dorme lá. E em torno é o hospital e o asilo. Porque não podia asilo hospital, mas vai ter que pôr. E ele ainda tem um hospital dia, que é para receber os doentes mentais. Que não pode mais internar, eles passam o dia inteiro lá. Eu entrei, visitei. É algo desesperador. Você olha jovens, todos dementes, né? A prefeitura ajuda no pagamento dos funcionários, mas todos são muito amorosos, é de se perceber. Talvez os próprios... Ele tem voluntário, mas tem também profissionais pagos hoje pela prefeitura, entendeu? Fizemos a refeição lá, foi muito gostoso, sabe? E um ambiente muito agradável. Está lá, para lado dele. Porque é a casa de Jesus. Então vamos agora agradecermos a Jesus por mais esse nosso momento de estudo e até o próximo estudo Consolador.